É, Estamos iniciando a primeira aula do curso de Caráter Cristão, o padrão do Reino de Deus. E nessa primeira aula estaremos abordando algumas de integridade. A crise de integridade é um livro da editora Vida, escrito nos anos 90, que pessoalmente eu gosto muito. E nós vamos estar falando sobre a questão da integridade. Já no capítulo 1, vamos localizar aqui, nós vemos alguns questionamentos que o autor faz acerca da situação atual da igreja. E nós vemos aqui que ele levanta um questionamento. Se eu lhe pedisse que descrevesse em uma só palavra a situação atual da igreja, que palavra você escolheria? Aí ele pergunta: reavivamento? Duvido, mas seria ótimo se fosse verdade. Renovação? Talvez em alguns ministérios. Na maioria, porém, é um negócio como qualquer outro. Para renovar a igreja é preciso haver algo mais do que alguns cartazes ou mudança na ordem do culto. Reavaliação? Sim, há muitos estudos a respeito e esperamos que sejam úteis. Temo, entretanto, que estejamos fazendo uma autópsia, mas o que a igreja precisa mesmo é de ressurreição. Ruína? Não, pois Deus não está no trono, Deus está no trono e há pessoas dispostas a ouvir e obedecer. Não importa quão sombria seja a hora, as estrelas ainda brilham, mas temos de levantar os olhos para vê-las. Sou realista, mas não pessimista. Então, ele chega à conclusão de que a palavra que melhor descreve a situação atual da igreja evangélica seria opróbrio, que é o mesmo de vergonha. Não é? Então, por conta de vários escândalos que acontecem, vez ou outra, que aparecem aí nos telejornais, nas redes sociais, cometidas por líderes evangélicos e também por pessoas muito conhecidas do meio evangélico. Então, isso tem causado muitos problemas para que a igreja possa ter a mensagem que ela propaga ser contestada. Né? Então, a gente percebe que os escândalos, a cada novo escândalo que chega às manchetes dos jornais e ao público, a gente percebe que isso causa muito prejuízo para a proclamação do Evangelho. Os cristãos evangélicos não são um grupo de pequenos colegiais que coram quando pegam em flagrante infringindo regras, mas parecemos um exército derrotado, despidos perante nossos inimigos, incapazes de revidar por haverem eles feito uma alarmante descoberta. A igreja está desprovida de integridade. E aí ele levanta também a questão de que já estamos no século XXI e a igreja vem dizendo ao mundo que reconheça os seus pecados, arrependa-se e creia no Evangelho. Hoje em dia, nós vemos que o mundo diz à igreja que enfrente seus pecados, arrependa-se e comece a ser a verdadeira igreja desse Evangelho que está sendo pregado. Algo deve estar errado quanto à integridade da igreja. Nós, os cristãos, gabamos-nos de não nos envergonharmos do Evangelho de Cristo, mas talvez esse Evangelho se envergonhe de nós. A igreja acostumou-se a ouvir pessoas contestarem a mensagem do Evangelho, porque essa mensagem é loucura para os perdidos. Mas hoje a situação está embaraçosamente invertida, pois o mensageiro passou a ser suspeito. Tanto o ministério quanto a mensagem perderam a credibilidade. Né? Então, são essas questões levantadas pelo autor do livro e que a crise da integridade envolve toda a igreja, mesmo que o escândalo parta de uma ou outra pessoa, o escândalo é o sintoma de problemas cruciais no mundo evangélico, problemas tão profundos e sérios que não serão resolvidos por medidas rápidas. Pregar sobre integridade, nomear novos líderes e estabelecer padrões mais rígidos de responsabilidade financeira podem ajudar, mas só irão atingir a superfície. A igreja não precisa de maquiagem, sim, e cirurgia. Já no capítulo 2, sobre regressão,
ele diz o seguinte: para compreender a integridade, precisamos primeiro entender que há duas forças operando no mundo. Deus está unindo as coisas e o pecado as está separando. Deus deseja unidade, Satanás quer divisão. O propósito de Deus é fazer convergir nele, Cristo, todas as coisas. E Cristo não pode aceitar neutralidade. Quem não é por mim é contra mim, e quem comigo não ajunta, espalha. Então, a gente vê que a igreja é o principal instrumento que Deus tem neste mundo para unir as coisas. E a fim de bem executar o seu trabalho, ela própria precisa possuir inteireza. Se é um lugar onde o povo golpeado, nossa sociedade fraturada, deve procurar integridade, é na igreja local. Afinal, nós, os cristãos, estamos reconciliados com Deus e unidos uns aos outros. Portanto, as pessoas têm todo o direito de esperar ver integridade na igreja. Então, aí a gente vê que Jesus descreve integridade lá em Mateus capítulo 6, versículos 19 a 24, que diz o seguinte: não ajunteis tesouro na terra, onde a traça e a ferrugem destroem, e onde os ladrões arrombam e roubam. Mas ajuntai tesouros no céu, onde nem a traça nem a ferrugem destroem, e onde os ladrões não arrombam nem roubam. Porque onde estiver o vosso tesouro, aí estará também o vosso coração. A lâmpada do corpo são os olhos. Se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo terá luz. Se, porém, os teus olhos forem maus, todo o teu corpo estará em trevas. Portanto, se a luz que em ti há são trevas, quão grandes são essas trevas? Ninguém pode servir a dois senhores, porque ou há de odiar a um e amar o outro, ou se devotará a um e desprezará o outro. Não podeis servir a Deus e às riquezas. Jesus tornou claro que a integridade envolve toda a pessoa interior, o coração, a mente e a vontade. A pessoa íntegra possui um coração honesto, não tenta amar a Deus e, ao mesmo tempo, ao mundo. Seu coração está no céu, pois é lá que se encontra o seu tesouro. A pessoa íntegra também possui uma mente honesta, um ponto de vista honesto. Então, o homem de ânimo dobre é inconstante em todos os seus caminhos. Nós temos encontrado no nosso meio pessoas que vivem uma vida dupla. Um tipo de personagem aos domingos, que é aquele personagem que pega a sua Bíblia, que vai para a escola dominical, que vai prestar culto ao Senhor, que vai à igreja, que tem comunhão com os irmãos, participa de todos dos cultos, da programação da sua igreja local, toca um instrumento, canta louvores, dá glória a Deus. E, no entanto, durante a semana, ele veste uma outra roupagem. Ele começa a viver um outro personagem, que é o personagem do dia a dia. É o personagem que vai trabalhar, que vai estudar, que se relaciona com pessoas do seu meio social, a pessoa da vizinhança, com as pessoas da vizinhança, mas que também tem uma vida que é distante do padrão que Deus requer de nós. Não somente dos líderes, mas de cada cristão. É bom ressaltar isso, de que quando Jesus coloca em seus ensinamentos as credenciais de como deve ser aquele participante, o seu discípulo no reino de Deus, ele não diz somente para os líderes, mas também para todo discípulo. Todo cristão deve ter o mesmo padrão, e esse padrão que nós estamos comentando durante toda essa semana em 5 lições. Né? A lição de hoje vai falar sobre está falando sobre a crise da integridade. Ele diz: tenho receio de, ao agradar a todos, não estar agradando a Deus. O importante é agradar a Deus. Então, a gente vê que a gente sempre tem que ter essa prioridade de sempre estar vivenciando no nosso dia a dia os ensinamentos de Cristo. E nós vemos aqui um texto de primeira epístola de João, capítulo 1, versículos 5 e 6, que diz: e esta é a mensagem que dele ouvimos e vos anunciamos, que Deus é luz e nele não há treva nenhuma. Se dissermos que temos comunhão com ele e andarmos nas trevas, mentimos e não praticamos a verdade. E este é o primeiro passo na direção das trevas: hipocrisia, mentir aos outros sobre a nossa comunhão com o Senhor.
Há muitas maneiras de fazer tal coisa. Pregar o que não praticamos, orar por coisas que não queremos, fingir que fazemos alguma coisa, mas fingimento é apenas o começo, pois o problema torna-se pior. Veja que esses textos de 1 João começam a traçar um caminho que o cristão começa a entrar e se distanciando cada vez mais do caminho da luz e entrando no caminho das trevas, caminhando no caminho das trevas. Certamente a situação torna-se mais séria. Veja, se dissermos que não temos pecado nenhum, enganamos-nos a nós mesmos e não há verdade em nós. 1 João 1,8. Então a situação torna-se mais séria, pois agora estamos mentindo não somente aos outros, mas também a nós mesmos. E acreditamos nessa mentira. A hipocrisia agora passou à duplicidade. Não mais apenas fingimos. A mentira agora é nosso modo de viver e nada vemos de errado nele. Continuamos a viver a nossa vida. A hipocrisia deu lugar à duplicidade. Se dissermos que não pecamos, fazemos-lo mentiroso e a sua palavra não está em nós. 1 João 1,10. Agora, estamos agora mentindo não somente aos outros e a nós mesmos, mas estamos tentando mentir a Deus e, desse modo, fazendo-o mentiroso. Podemos até mesmo ler a palavra de Deus e não sentir convicção do pecado. Por quê? Porque a decadência moral de nosso interior transformou a luz em trevas. E, pasmem, nós não estamos falando de pessoas que não seguem o Evangelho de Cristo. Estamos falando de pessoas que começaram uma caminhada com Cristo, mas que deixaram-se levar pela hipocrisia, pela duplicidade, e a mentira começou a tomar conta, levando a uma decadência moral do nosso interior, transformando a luz em trevas. A hipocrisia tornou-se duplicidade e a duplicidade produziu a apostasia. Tudo começou com um coração dobre, que encorajou uma mente dobre e uma vontade dividida. Então, se nós temos pensamentos duplos acerca das coisas, dependendo da situação, também vamos ter a nossa vontade dividida. A única maneira de evitar essa tragédia é caminhar na luz e conservar a vida interior honesta e pura perante Deus. Certo? Então, nós vemos aqui integridade significa que a luz está brilhando no interior porque a pessoa possui um coração honesto, uma mente honesta e uma vontade honesta. Hipocrisia significa que houve divisões e as trevas penetraram. Duplicidade significa que a luz tornou-se trevas, o errado tornou-se certo e o pecado tornou-se aceitável. E aí nós vemos Mateus 7, 21 a 23. Jesus mesmo fala sobre esse tipo de pessoa. Nem todo que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Muitos me dirão naquele dia, Senhor, Senhor, não profetizamos nós em teu nome? E em teu nome não expulsamos demônios? E em teu nome não fizemos muitos milagres? Então lhes direi abertamente, nunca vos conheci. Apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Dizer as palavras certas, ter as credenciais certas, pregar sermões de textos certos, ajudar pessoas com problemas e até mesmo fazer milagres. Jamais pode tomar o lugar de fazer a vontade de Deus. A tragédia de hoje, porém, é que muitos não conhecem a diferença entre a realidade e o fingimento, e que a maioria chama de bênção. Pode ser, de fato, o julgamento de Deus. E ele finaliza o capítulo 2 justamente a maior ilustração dessa tragédia seja na nação de Israel. Voltemos, pois, ao passado e nos encontremos com dois homens de coragem e integridade, Neemias e Jeremias. Eles nos podem ensinar muito sobre o que está acontecendo à igreja hoje e o que você e eu devemos fazer a respeito. No capítulo 3, ele já vai tratar fazendo uma ponte com a realidade enfrentada pelo profeta Jeremias. E aí é o capítulo 3 que fala sobre rebelião. A prova máxima do pecador é ele não conhecer o seu próprio pecado. Isso é uma frase de Martinho Lutero, que o autor cita no início do 3º capítulo do livro. A crise enfrentada pela igreja nos dias de hoje é semelhante àquela que Jeremias e o seu povo enfrentaram nos
nos dias anteriores ao cativeiro da Babilônia. É também semelhante àquela enfrentada por Neemias, quando ele arriscou a sua vida para reconstruir o que o inimigo tinha destruído. Jeremias levou 40 anos tentando evitar a crise. Neemias apareceu um século mais tarde e tentou apagar a vergonha que a crise havia deixado. Ambos viveram em dias de opróbrio, de vergonha. Deitemo-nos em nossa vergonha, escreveu Jeremias, e cubra-nos a nossa ignomínia. Capítulo 3, versículo 25. Deus disse à nação através do seu profeta: porei sobre vós perpétuo opróbrio e eterna vergonha que jamais será esquecida. Jeremias, depois de ter visto a cidade e o templo serem destruídos, orou: lembra-te, Senhor, do que nos tem sucedido. Considere e olha para o nosso opróbrio. Lamentações 5:1. A situação foi a mesma na época de Neemias. Os restantes, que não foram levados para o exílio e se acham lá na província, estão em grande miséria e desprezo. Os muros de Jerusalém são derribados e as suas portas queimadas a fogo. Neemias 1:3. Jerusalém não mais era seu santo monte belo e sobranceiro, a alegria de toda a terra, a cidade do grande rei. Eis que Neemias relatou depois de ele próprio investigar a situação. Estás vendo a miséria em que estamos, Jerusalém assolada, e as suas portas queimadas a fogo. Vinde, pois, reedifiquemos os muros de Jerusalém e deixemos de ser opróbrio. Neemias 2:17. E continua. Né? O que aconteceu para que a cidade de alegria se tornasse uma cidade de opróbrio? É preciso responder essa pergunta honestamente, porque hoje a igreja está em perigo semelhante. E o julgamento de Deus é ameaçador. Para encontrar a resposta, escutemos o profeta Jeremias. Ele viu chegar a destruição a Jerusalém. E a gente vê que no 18º ano de Josias, o último rei justo de Judá, o sumo sacerdote Ilquias encontrou um exemplar do livro da lei, provavelmente Deuteronômio, quando o templo estava sendo restaurado. Safã leu o livro perante o rei, e quando Josias ouviu a palavra de Deus, humilhou-se e conclamou a nação ao arrependimento. Levou o povo a retirar a idolatria da terra e restaurar o culto a Jeová, ao menos na aparência. Esse acontecimento está relatado no segundo livro dos Reis, capítulos 22 e 23. O grande reavivamento durante o reinado de Josias é chamado, geralmente, né? A mudança realizou algumas coisas boas, mas duvido que aquele acontecimento pudesse, na realidade, ser chamado um reavivamento. Jeremias, pelo menos, não pensou assim. Quando a reforma religiosa de Josias começou, Jeremias, que tinha estado profetizando por aproximadamente 5 anos, cooperou com ela. Mas então começou a ver que, em essência, nada se modificava na vida espiritual da nação. Por decreto, Josias pôde eliminar os ídolos da terra, mas não pôde eliminá-los do coração do povo. É verdade que havia um punhado de adoradores sinceros, mas para a maioria o reavivamento foi superficial e temporário. A religião antiga era de bom tom e todos queriam estar na boa. Não muito diferente da nossa situação hoje em dia. Né? A igreja evangélica chegou num nível de popularidade que muitas de outras religiões gostam muito de se referir, gostam de participar, gostam de visitar os templos, gostam de ouvir até a música gospel, porque é a música de boa qualidade. No entanto, esse avivamento não é de coração, ele é superficial. Então, a gente percebe que muitas cidades, nós temos, em algumas cidades brasileiras, nós temos um percentual de evangélicos mais de que 50%. E a gente não vê uma diferença para as outras cidades, né? Nos índices de pobreza, nos índices de violência, na questão de proclamação do evangelho, de igrejas abertas para a comunidade, que tenha projetos sociais, que esteja sempre trazendo algo para a comunidade, está inserida na comunidade, mas a gente percebe que o evangelho se tornou uma coisa normal. Ser evangélico no Brasil se tornou uma coisa, um status, uma coisa bonita. Poxa, é tão bonito, então os cultos são maravilhosos, e hoje em dia nós temos agora, nesse período de pandemia, temos visto o empenho das igrejas em mostrarem
uma melhor programação nas redes sociais, nos seus canais de transmissão de culto, e a gente vê que as pessoas começaram a se adaptar a esse novo momento e de transmitir esses cultos, e ficou tão bonito. As pessoas assistem esses cultos, essas mensagens, mas, no entanto, será que nós estamos realmente passando por um avivamento de coração? Nesse período aqui que Jeremias está no governo de Josias, no reinado de Josias, e consequentemente, Jeoacás assume o trono, e o novo rei levou o povo de volta ao pecado anterior, e o povo seguiu o rei alegremente. A gente vê que aquilo que Josias tinha feito, tinha tirado os posses ídolos, o seu sucessor, o seu filho, quando assume o trono, restaura tudo isso, e as práticas do povo, as práticas religiosas do povo é justamente de seguir o rei alegremente. Vejam só, o próprio filho Josias nem mesmo dobrara o joelho a Jeová. Assim que acabou a influência da corte, viu-se que o povo não tinha passado pelo processo de convicção espiritual. Podemos então entender melhor porque Jeremias foi maltratado durante tantos anos e porque a sua mensagem foi rejeitada. Ele compreendeu a falsa religião dos seus dias e ousou proclamar a verdade, apesar de isso significar solidão, perseguição e martírio. Para os profetas e sacerdotes, ele era herege. Para os políticos e o povo, traidor. A maioria do povo de Judá aderiu à corrente religiosa, mas Jeremias seguiu outra direção. É provável que Jeremias tenha ficado em silêncio durante os anos da reforma de Josias, mas quando Jeoacás foi coroado, o profeta falou, pregou um sermão corajoso à porta do templo, que está relatado em Jeremias 7, de 1 a 8, 7, a partir do versículo 1 até o capítulo 8, versículo 3. Insisto em que você o leia. Imagine a reação dos membros de uma igreja evangélica se no próximo domingo ouvissem um sermão desses. Emendai os vossos caminhos e as vossas obras, e eu vos farei habitar neste lugar. Não confieis em palavras falsas, dizendo, templo do Senhor, templo do Senhor, templo do Senhor é este. Esse que vós trazem palavras falsas, que para nada vos aproveitam. O que é isso? Furtais e matais, cometeis adultério e jurais falsamente. Queimais incenso a Baal e andais após outros deuses que não conheceis. E depois vindes e vos pondes diante de mim nesta casa, que se chama pelo meu nome, e dizeis, estamos salvos? Sim, só para continuardes a praticar estas abominações, será esta casa que se chama pelo meu nome um covil de salteadores aos vossos olhos. Jeremias 7, do 3 ao 4, e o capítulo 8, versículo 1. Veja a situação do povo de Judá nesse período que Jeremias está profetizando. Tem alguma semelhança com o que nós vivemos na igreja evangélica hoje no Brasil? Furtais, matais, cometeis adultério e jurais falsamente. Eu não vou nem falar sobre os últimos escândalos no meio gospel. Não vou me referir aqui. Mas isso tudo está acontecendo no nosso país, com a igreja evangélica no nosso país. Queimais incenso a Baal, andais após outros deuses que não conheceis, e depois vindes e vos pondes diante de mim nesta casa. Nós temos aí percebido uma veneração constante às celebridades gospel, que tem seguidores nas redes sociais, muitos seguidores nas redes sociais, que mantém adeptos, fãs em todo o país, em qualquer lugar que vá, mesmo nessa pandemia, nós vemos isso. E aí, nós não podemos estar nos referindo, sempre nos referimos aos nossos irmãos católicos como idólatras. No entanto, atualmente, nós estamos mais idólatras do que eles. Nós também temos os nossos ídolos. Pode não ser em forma de estátua, em forma mas também em forma de posters, em forma de fãs-clubes e etc. e tal. A gente percebe isso, seguidores de pregadores que pregam sobre um evangelho fácil, um evangelho que só prega a prosperidade e deixa de lado o arrependimento, a culpa e a cruz. Então, a gente vê que as questões levantadas pelo autor do livro são bem pertinentes para o nosso tempo.
também. A gente vê sobre todo esse capítulo, o capítulo que fala sobre a rebelião, sobre esse ministério do profeta Jeremias. Veja o que ele diz. Curam superficialmente a ferida do meu povo, dizendo paz, paz, quando não há paz. Jeremias 6,14. Se o diagnóstico está errado, como pode o remédio estar certo? A tarefa do profeta não é entregar paliativos, mas pôr as coisas em ordem. Veja como é difícil o ministério de um profeta. Essa é uma frase de Eugene Peterson, que nesse capítulo 3. Mas também, mais adiante, na página 24, depois da queda de Jerusalém, Jeremias escreveu, Lamentações 2,14. Os teus profetas te anunciaram visões falsas e absurdas, e não manifestaram a tua maldade para restaurarem a tua sorte, mas te anunciaram visões de sentenças falsas que te levaram para o cativeiro. Aqueles que pensavam estar cheios do Espírito, mas foram enganados pelos Espíritos. Em sua duplicidade, transformaram a luz em trevas. Isso é muito pertinente para os nossos dias. Muitos profetas falsos anunciando visões falsas, profecias falsas, e as pessoas acreditam mais nesses profetas falsos do que nos profetas que dizem a verdade, mesmo que a mensagem não seja positiva, como a do profeta Jeremias, por exemplo. A mensagem do profeta Jeremias era considerada negativa, era como se fosse um traidor do povo judeu. Aí ele escreveu sobre isso mais de 66 vezes a sua profecia. Enganoso é o coração mais do que todas as coisas e desesperadamente corrupto. Quem o conhecerá? Capítulo 17, versículo 9. Para um povo de religião de aparências. Ele diz isso. Deus anunciou através do profeta. Buscar-me-eis e me achareis quando me buscardes de todo o vosso coração. 29:13. Pelo menos 9 vezes Jeremias escreveu sobre a imaginação do coração perverso do homem. Certo? Porque 2 males cometeu o meu povo. A mim me deixaram o manancial de águas vivas e cavaram cisternas rotas que não retêm as águas. Jeremias 2:13. Não foi uma mensagem muito popular e fez com que Jeremias ficasse em apuros perante a instituição religiosa. Mas Jeremias era um pastor, não um mercenário, não desistiu, apesar de o povo rejeitar seu ministério. Um último paralelismo entre a nossa época e a de Jeremias. Os falsos profetas eram homens gananciosos que usavam a religião para a obtenção de lucros pessoais. Pensemos, fazemos essa relação, esse paralelo com a nossa situação hoje. Afinal, não eram eles o povo escolhido de Deus e a sua riqueza não era prova da sua fidelidade e bênção divina? É interessante notar que o nome Pazu significa rodeado por prosperidade, que é o personagem aí também do livro de Jeremias. Jeremias ousou pregar sobre o 10º mandamento, porque desde o menor deles até o maior, cada um se dá à ganância. E tanto o profeta como o sacerdote usam, vamos ver aqui, porque nesse trecho aí a versão em PDF nos deixa na mão. Nós vamos ver aqui, porque desde o menor, vamos procurar aqui, deles até o maior, cada um se dá a ganância. E tanto o profeta como o sacerdote usam de falsidade. Mas os teus olhos e o teu coração não atentam senão para a tua ganância. Veja como era que estava a situação dos outros profetas e dos sacerdotes também. Então, a liderança religiosa judaica estava também e levavam isso para o povo. Se é uma liderança religiosa não está atenta para a questão da integridade com relação a Deus, como é que o povo seria motivado a ser íntegro também? Dinheiro e ministério têm estado em conflito na igreja desde quando Ananias e Safira mentiram quanto à venda da sua propriedade, Isso está relatado em Atos capítulo 5. E
Simão tentou comprar de Pedro o poder de conceder a dádiva do Espírito Santo. Atos 8, 14 a 24. Então, a gente vê que desde os primórdios da igreja, dinheiro e ministério têm estado em conflito na igreja desde então. Então, a gente vê de todos os escritores do Novo Testamento, Pedro e Judas foram os que denunciaram mais energicamente os mercenários que usavam a religião para interesses próprios. A gente vê que Deus é testemunha tanto para a desonestidade quanto para a honestidade. Quando a encontra, ele a julga. Se os dias atuais são parecidos com os de Jeremias, e eu acredito que sim, estamos em dias de opróbrio. Vivemos uma época em que Deus está a ponto de julgar o seu povo, porque a ocasião de começar o juízo pela casa de Deus é chegada. Primeira carta de Pedro, capítulo 4, versículo 17. É uma grave verdade que Deus prefere destruir o seu templo e encorajar a sua cidade santa a permitir que os seus líderes promovam duplicidade religiosa e o seu povo a. Então, nós vemos aí que mais um trecho do profeta Jeremias. Mas nos profetas de Jerusalém vejo coisa horrenda. Cometem adultérios, andam com falsidade e fortalecem as mãos dos malfeitores, para que não se convertam cada um da sua maldade. Todos eles se tornaram para mim como Sodoma e os moradores de Jerusalém como Gomorra, porque dos profetas de Jerusalém se derramou a impiedade sobre toda a terra. Veja, tudo isso do ministério profético. Os falsos profetas espalhando a falsidade, espalhando a idolatria e tudo mais. Então, a gente vê, não é de admirar que haja tantos escândalos em nossa época, pois a terra está cheia de impiedade. E a igreja não está fazendo o contrário dessa... continua também nesse mesmo caminho. Em seu sermão, O Sistema da Graça, sobre Jeremias 6,14, George Whitefield disse: do mesmo modo que Deus não pode conceder maior bênção a uma nação ou a um povo do que ele dá ministros fiéis, sinceros e retos, a maior maldição que Deus poderia mandar para um povo seria dar-lhe guias cegos e penitentes, carnais, mornos e incapazes. Todavia, em todas as épocas, tem havido muitos lobos em vestes de carneiros, que profetizaram palavras mais suaves do que as permitidas por Deus. Infelizmente, é isso que o seu povo deseja. E que a gente possa estarmos atentos a essas questões de integridade. Né? Então, com certeza, vão ser momentos que a gente pode falar sobre isso, e na aula posterior a essa, nós falaremos sobre os 10 mandamentos, o padrão divino de Deus, o padrão de Deus para o seu povo. Que Deus possa nos abençoar e tenha misericórdia do nosso país. Amém.